te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, conservai sempre em nossa vida as nossas ações de alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo de 20 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinou sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo perguntando a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fazia ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrito todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje encerra-se o tempo pascal. Amanhã a igreja celebra o Pentecoste. E depois, então, nós entramos nesse tempo que é chamado tempo comum, tempo de atitude daqueles que seguem Jesus Cristo. Aqui entra, então, a vida dos discípulos e missionários de Jesus. E a liturgia, ela nos apresenta esses textos que fala desse acabamento, né, do tempo pascal, aonde Jesus nos ensinou tantas coisas. Jesus, ele ofereceu sua vida numa cruz por nós, ressuscitou, venceu a morte, mas isso tudo ainda não bastava pelas nossas fragilidades humanas. Jesus ficou aparecendo
durante todo esse tempo, né, 40 dias, Jesus ficou aparecendo para se revelar. Olha, eu estou aqui, sou eu mesmo, né, ressuscitei. E aí então eles viram Jesus ressuscitado, depois recuavam, e aí Jesus voltava de novo, insistia em aparecer para os seus discípulos, para realmente eles ficarem sem dúvida que Jesus tinha vencido a morte e ressuscitado. E nesses últimos dias, Jesus veio ensinar. Depois de se revelar, depois de se mostrar ressuscitado, ele se revela, ele está ensinando os seus discípulos. E aqui fala de alguns personagens que aprendeu bem a missão, os ensinamentos de Jesus, que foi Paulo, né? Paulo teve uma importância muito grande nesse tempo de vivência e depois a sua prática, né? Deu a vida realmente por causa do Evangelho. Pedro, escolhido para ser o Papa da Igreja, e ele, mesmo com muitas fragilidades, mas se mostrou depois com muita autoridade, vencendo todos os obstáculos, e testemunhamos Jesus. E o discípulo amado também, que é um dos grandes personagens, porque quando fala do discípulo amado, fala que aquele que mais acreditou, foi aquele que sempre chegou na frente, aquele que realmente impulsionou os outros a seguir Jesus Cristo. E então nós estamos fazendo esse tempo de conclusão desse tempo pascal. E desembocando então naquilo que vai selar todo esse caminho, porque Jesus tinha uma grande preocupação de deixar bem claro para os seus seguidores, para os seus apóstolos, tanto que nós vivemos essa semana falando de Jesus rezando ao Pai, né? Essa oração sacerdotal, né? Então, dentro dessa conclusão que Jesus faz, falando da sua própria vida de entrega, de aí rezando ao Pai por todos aqueles que o seguia, por todos aqueles que trabalham na tua igreja e por todos aqueles que iam ouvir a palavra falada pelos apóstolos e que pudessem então ser protegido, iluminado e abençoado pelo Pai. Então ele reza ao Pai por toda a humanidade. Então nós temos um Deus lá no céu, a pessoa de Jesus, que é o grande intercessor junto ao Pai, para que nós possamos viver uma fé aonde a força do ressuscitado ela possa se manifestar no nosso meio. Então agora nós vamos concluindo esse tempo, vivendo o que nós vamos viver amanhã, que é o hoje à noite, né? Que é a celebração do Pentecoste, que é essa vinda do Espírito. Se existe alguma dúvida entre aqueles que seguem Jesus lá no início e aqueles que seguem Jesus agora, o selo de tudo isso é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos de ter dentro de nós essa consciência e essa ação, que é pedir sempre que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe. Então agora a igreja ela é movida pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita em nós. Olhando para Jesus, nós tínhamos um Deus presente na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, que estava junto. Agora esse Deus Todo-Poderoso, ele se encontra dentro de nós, para que nós possamos, movido por esse Espírito, fazer em tudo a vontade de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência
distância tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.